A Neide vai entrar só para dar um oi, que ela tem uma reunião importante. Ah, claro, claro. Acho que a Neia já conhece também. Opa. Eu estou trêmula. Somos dois. Que bom, que bom. A família do meu namorado se alojou todos na edícula ali, com uma tela de computador a mais para poder assistir também. Que bonito. É uma ocasião especial, né? É um nascimento de um filho. Sim. Eu espero que o link dê para todo mundo. Eu vou mandar aqui para o meu irmão ver se ele consegue já entrar. Minha mãe me ligou hoje à tarde, muito feliz. Oi, Neide. A Neia conseguiu, que bom. Oi, Neia. Espera aí, gente, deixa eu... Eu vou por uma caneta, só um momento. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, que bom te ver, Neia. Um prazer também rever você, professora. E aí, animados? Sim, estamos assim, trêmulos. Ah, meu Deus, é bem tranquilo, professora, é bem legal. Claro, sim, mas é uma coisa que não acontece todo dia. Exatamente. Eu acho Para que mim também, assim, eu passei o dia ansiosa, sabe? Ah, que bom! Pensando, assim, na fala, pensando como que seria o movimento, né? Sim. São 4 lançamentos essa semana. Ah, Então, parabéns. tem que ir esticando daqui, puxando dali. Não, mas esse é para esse lançamento, esse livro é para sábado, esse é para sexta, esse foi ontem. Aham, parabéns, Neia, Obrigada. parabéns. A editora está crescendo firme e forte, né? Graças a Deus. um trabalho impecável. A Neia sempre muito atenciosa. Eu sempre, meu Deus, Neia, tem que mexer nisso, meu Deus. E a Neia sempre muito atenciosa com a gente. Essa é a facilidade também de trabalhar em casa, sabe? Ah, Uma editora, ela fica dentro da minha casa. Eu tenho um escritório dentro da minha casa. Então, eu consigo fazer tudo com muita calma, né? Porque não tem aquele horário de ter que sair, pegar trânsito e tudo mais, sabe? Uhum. Então, fica mais tranquilo por aqui. Eu vou tentar usar o fone de ouvido, gente. Ver se eu consigo. Eu já pedi para deixar os cachorros todos para lá, os gatos, os pombos, porque senão... Aqui, gente, eu tenho o cachorro e tenho o nenê. Então... Ah, aqui também. Meu sobrinho tá aí. Então, vocês podem ouvir o cachorro latir, o nenê chorar, então, sabe? Então, tudo ao mesmo tempo. sim, não tem problema. Não tem problema. Quando eu entrei na UEPG, eu queria logo publicar a minha dissertação de mestrado, né, do doutorado, e já são 11 anos de UEPG, eu não consegui fazer isso, eu não encontrava o caminho para a editora, sabe? Ah, olha aí, chegou. Agora eu aprendi. Chegou, que bom, prof. Agora eu aprendi. E assim, eu estou muito feliz com o movimento. Hoje eu atendi as professoras da Federal de Santa Maria, 2 professoras. A orientadora e a acadêmica de uma dissertação de mestrado. Então, Olá, René. René es... Hola chicos, chicas. Olá, que tal? Olha, ¿Cómo estás, Rosángela? Muy bien, feliz que has Ay, llegado. bien. Ah, mira, Él necesita salir un rato.
gatito nella pantalla. Claro, sí, parece una oveja. Sí. Você me conta Felicitaciones, que nosotros tenemos Rosângela, acá. Gracias, equipo. gracias, Fico mais gracias. tranquila agora com os meus ali fora. Oi, Lígia. Oi, Rosângela, tudo bom? Tudo bem? Que bom você aqui com a gente. Ah, vim prestigiar vocês, né? Estou muito feliz. Estamos Sim, muito sim. felizes. E nós felizes de poder compartilhar Vou essa. ficar mais quietinha aqui, que nesse horário da noite eu tô com a criança sozinha, tá bom? Mas eu tô Sim, atensa aqui sim, acompanhando sim, sim. vocês. Aham, mas já disse um oi, já é uma presença que conforta a gente, ó. Estamos entre amigos. Que bom que você pôde aparecer um pouquinho. Deixa eu fechar aqui. Oi, Luca. Oi, Murilo. Ah, Obrigada, Luca. Que bom. Quanto tempo, que saudade. Obrigada. Muito bom encontrar os colegas aqui para compartilhar essa. Eu estava dizendo antes para o Leonardo, é o nascimento de um filho, né, quando a gente publica um livro. a Carol, É uma alegria que precisa compartilhar. sim, a Carol Sim? disse a mesma coisa essa semana, que hoje nascia um filho, que a cesárea estava marcada. Aham, é isso mesmo. Quando a gente defende o TCC, defende o mestrado, né, defende o doutorado, faz uma prova, publica um artigo, nasce um filho. Sim, com Olha, certeza. ela chegou, a professora, hoje nós temos a alegria de ter a presença da professora Neide Terezinha Maia Gonçalves. Oi, Neide! Que é a esposa, a viúva do professor Mário Miguel Gonçalves, que o livro é dedicado a ele, Neide. Porque a principal referência teórica, né, entre a fundamentação teórica publicada no Brasil foi, né, o livro do Mário, A Saga do Anti-Herói. Né? Então, esse foi o começo, foi realmente a fundamentação teórica, foi a base principal da pesquisa, né? E a partir dela se organizaram outras pesquisas, enfim, foi a base de toda a pesquisa, né? Por isso, foi homenageado por isso eu fiz o convite para você, né? Para você saber. Às vezes a gente, como professor, trabalha, publica, orienta, pesquisa, e os alunos, como os filhos, vão para o mundo e nem sempre a gente tem esse feedback, se aquilo que a gente fez deu resultado, se eles lembram da gente, se os livros que a gente publicou foram lidos, foram importantes, ajudaram outras pessoas a construir a sua pesquisa. Né? Então, eu conversando com o Leonardo, né, a gente decidiu então fazer essa homenagem para o professor Mário, para deixar muito claro o nosso agradecimento e a importância, a atualidade dessa obra para essa pesquisa. Eu estou aqui falando e dando a permissão para as pessoas. Boa noite a todos. A Célia Navarro Flores está presente. Oi, Célia.
minha colega do mestrado também certamente foi aluna do Mário. Não é mesmo, Célia? Aqui está o Antônio da Paz Martins dos Santos, que foi meu aluno de espanhol no mestrado, hoje é professor aqui da Rede Estadual de Curitiba. Então, temos aqui gerações de professores, de estudantes de espanhol, de amigos unidos pela leitura e pelos estudos. Oi, Antônio! Quanto tempo! Oi, nossa, um monte de gente aqui. Boa noite. A Neia, boa noite. A Neia também foi minha aluna, né, na graduação, quando eu cheguei em Ponta Grossa. Isso, de língua espanhola e literatura espanhola. Sim, são realmente muitas gerações de estudantes, de professores. Boa noite. Unidos. Olha! Não é? Nossa, Célia, como você está linda, toda loira, de cabelo longo. Obrigada, obrigada. Que mudança bom, de visual. Ótimo, ótimo. Quase não te reconheci. Dizem que a mulher não envelhece, enlourece. Bravo, bravo. A Célia foi minha colega no mestrado na USP, eu já é professora da Universidade Federal do Sergipe, né? Nós somos colegas na ABH, nos encontramos na ABH realizada em Sergipe, e ela, você também no doutorado estudou o Quixote, né, Célia? Também, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso mesmo. Então, eu pós-doutorado também, o Don Quixote em Ariano Suassuna. Leonardo, viu? Você tem com quem conversar. Com certeza. Nossa, que grata surpresa. Sim. Olha, Romilda. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? A Romilda foi orientanda do Mário, né, Romilda? Sim, no doutorado. No doutorado, isso mesmo. Amiga da Célia desde a graduação. Pois é. Né? Faz uns 2 anos, mais ou menos, que a gente se formou, né, Célia? Foi ontem mesmo. Isso mesmo. E a professora Romilda Mucchiuti é professora de espanhol da Unicamp. A única professora de espanhol da Unicamp. Única. Que coragem. Pois é, que coragem, né? Parabéns. Esse momento que nós estamos vivendo, né? De que os professores vão se aposentando e não há reposição do quadro docente, né? E estou eu sozinha. A área sou eu. Veja isso. Que coisa. Eu fiquei assustada com as coisas. Pois imagina você estando do lado de cá, mais assustada ainda você ficaria. É verdade. Os professores também da rede do ensino básico, como o Antônio, né, tiveram que migrar para o português, não tem mais oferta de aulas. Olha o Marcelo! Oi, Marcelo! Aí, está presente também aqui, pegando carona. Sim, estou ouvindo aqui do ladinho. Saudade, que saudade. Pois é, eu estou de cara na língua portuguesa agora, só na língua portuguesa. Chegou o professor Diego do Vale, nosso grande amigo, foi banca do TCC do Leonardo, né? E com muita gentileza fez o prefácio do livro, né? É uma grande alegria tê-lo essa noite aqui para ver que o filho nasceu, Diego. O filho é um prazer. Que bom. Que maravilha.
A Célia levantou a Rosângela. mão. A Sim, Célia Célia. levantou- Sim, Célia, pode falar. Temos aqui a presença também da professora Inês, da Federal do Ceará, que foi orientanda do Mário também, e também fez a picaresca em Ariano Suassuna. Nossa, Ceará, Ariano Suassuna, já estou apaixonado já. Isso aí. Aham. Ah, que maravilha! Eu acho que eu não conhecia a Inês. Que bom que você se juntou a nós, Inês. Eu a convidei agora. Ah, perfeito, perfeito. O Leonardo está pensando no projeto para o mestrado, né? E é um apaixonado, tanto pelo a Suassuna como pelo tema da picaresca. A Neide está A conexão presente. caiu. Ai, que pena. A conexão caiu e eu tive que voltar. Tive que fechar tudo e começar tudo de novo. Desculpa. Imagina, Neide, você tem aqui umas meninas que você conhece. A Célia Navarro Flores, a Romilda Mocchiuti. Ih, que maravilha! Quanta gente querida. Aham. A Inês. Inclusive você, né? Claro! Eu também. Eu pensei, falo ou não, que eu conheci a Fernanda pequenininha, sendo alfabetizada. Acho que ela tinha uns 7, 8 anos. Pois é, agora vai ser mamãe. Ah, parabéns! Parabéns, Neide, parabéns! Que alegria! Que Obrigada, alegria! uma alegria muito grande mesmo. Aham. Prazer estar com vocês. Eu não vou ficar muito tempo, eu já expliquei para a Rosângela, porque eu estou fazendo um trabalho na prefeitura aqui de São Paulo para... Célia, você está linda, Célia! Você está um show! Mulher! Obrigada, Leide. Obrigada. Uns 20 anos mais nova. Ah, Inês, que bom também ver você aqui. Então, eu tinha te explicado que eu tenho uma reunião hoje da área de linguagem e suas tecnologias, da qual estou participando, elaborando, trabalhando no currículo de espanhol para a prefeitura aqui de São Paulo. Mas eu vou ficar um pouco e depois vou sair para ir para outra reunião, mas eu não podia deixar de entrar, pelo menos, para ver vocês. Ótimo, obrigada, Neide. Muito obrigada a vocês que fazem essa homenagem linda para o Mário, que é a melhor homenagem que ele podia ter, né? Publicação, continuar pesquisando, avançar, porque o tempo passa e as coisas vão mudando, e é natural que elas mudem. Sim, então, é muito importante enfim, que o Rio continue o seu curso, né? Aham, isso mesmo. A homenagem, eu não sei se você me ouviu antes ou você perdeu a conexão quando eu estava falando. Eu perdi uma parte, porque eu fiquei travada e tive que desligar e começar tudo de novo. Sim, então deixa eu apresentar a professora Neide Maia Gonçalves aos que nos ouvem, né, que estão presentes aqui, compartilham conosco a alegria dessa noite. A professora Neide é uma papisa da língua espanhola da USP, né? Ela já está aposentada, mas agora está trabalhando, né, na prefeitura, sempre chamada a participar, a contribuir, formou também dezenas de professores que estão nas universidades, nas escolas, né, de todo o país. É uma grande lutadora pelo ensino do espanhol no Brasil, uma das fundadoras da ABH, Associação Brasileira de Hispanistas, né? Tem livros extraordinários sobre o ensino da língua. Então, assim, é uma grande honra a gente ter a sua presença essa noite, né? Uma das principais
uma das principais leitoras e incentivadoras, com certeza, né, do professor Mário Miguel Gonçalves, que é homenageado nesse livro como nós colocamos homenagem à memória do professor Mário Miguel Gonçalves pela perenidade das suas lições, né? Porque o livro do professor Mário continua sendo a principal obra sobre a literatura picaresca publicada no Brasil, né? É a principal referência. Então, eu deixo o apelo, o convite, a sugestão, Neide, para uma nova publicação, né? Talvez online seria tão bom. Deixo essa sementinha, esse projeto, para você ver se é viável, é possível. Você diz uma reedição. Isso. Da obra. Aham. Podemos ver o primeiro livro que ele publicou foi numa editora que já não existe, vocês se lembram? Sim, a Nova Alexandria. Eu não sei como é que se articula isso. Eu, por exemplo, publiquei umas traduções pela Ática, e a Ática fechou, e eu acabei sendo a detentora dos direitos autorais de traduções de textos que não são meus, são textos populares, mas eu precisaria ver isso. Agora, o que está ainda, digamos, que é possível, que ainda está circulando e sendo vendido, é o material, por exemplo, da 34, né? O livro que ele publicou pela 34, que é posterior. Tem um livro que ele publicou pela EDUSP, suponho que esse livro ainda esteja circulando também, mas tudo isso é questão da gente ir atrás, olhar, quem sabe, né? Eu mesma não ouso, eu li todos os textos do Mário, porque eu era a corretora, né? Aquela que fazia as leituras por conta do português, que o dele era melhor que o meu, mas ele confiava no meu português. Então, mas eu mesmo falar sobre isso não tenho condições. A Unifesp publicou uma coletânea de artigos dele muito interessante, que está online, é uma edição que está online. Se você conversar com os professores de lá, o Ivan, a Joana, a Elias, Ivan Martins, Elias, eles vão te dar todas as indicações desse material. Certo. Agora, eu falar do Lazarilho já fica difícil. Certo. Muito obrigada, Neide. Acho que podemos começar. Sim, podemos começar. 7h15, acho que quentinho. Depois o pessoal vai chegando e vai acompanhando os comentários também, né, para ver o que já aconteceu. Claro. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, professores, acadêmicos, professora Rosângela, o professor Leonardo, né, os autores do lançamento de hoje. Meu nome é Néia Auer, eu sou editora-chefe da Texto e Contexto Editora. A sede da nossa editora fica aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Nós trabalhamos, sobretudo, com publicações acadêmicas em formato de e-book, PDF interativo. Temos os nossos livros literários também, infantis, romances, livros de poemas, revistas, fizemos já algumas revistas, mas o nosso carro-chefe são os livros acadêmicos, impressos e em edição eletrônica. Então, a proposta da editora com as edições eletrônicas é deixá-los em livre acesso. Por que o livre acesso? Para que o livro atinja o maior número de leitores possível. Para que ele alcance o maior número de leitores possível. E que vocês, pesquisadores e leitores, se encontrem dentro do site. Vocês vão buscar um livro, mas olham um outro e assim por diante. Acabam encontrando, às vezes, outros materiais de pesquisa e tendo acesso gratuito a eles. A editora não cobra nada dos autores por isso, por manter esse site aberto, esse repositório aberto. Inclusive, nós acompanhamos depois o número de visualização, acompanhamos de onde que está
vindo o maior número de visualização e vamos entrando em contato com vocês e mantendo informado, né? Muito bem. Então, nós estamos aqui hoje para lançar o livro do Leonardo, da professora Rosângela, O Filho do Rio e o Sertanejo, Lazarilho de Tormes e seu herdeiro João Grilo. Não esqueci, professora, a pronúncia. Eu estou muito feliz por estar lançando o livro, sendo esse apoio, né, para que vocês lancem o livro de vocês. Eu fui aluna da professora Rosângela na graduação, e para nós é sempre um motivo de orgulho para a nossa equipe, né, realizar esse sonho, porque quando o Leonardo chegou, o olhinho dele brilhava, assim, né, de felicidade de estar dando início à realização de um sonho junto com a professora Rosângela. E que bonito que foi essa parceria de vocês. Eu vi muita harmonia nas discussões, nas resoluções sobre o livro, era tudo muito rápido, e vocês entravam num acordo de forma muito harmoniosa. Isso é muito importante para uma publicação, né? Que ela esteja, que vocês dois olhem o livro e digam, esse livro é nosso, né? É o nosso filho, nasceu, certo? Muito bem. O livro está disponível em PDF interativo. Que seria um PDF interativo? Onde tem os botões de acesso aos textos, aos capítulos. Então, tem um botão em cima escrito sumário, você clica ali, vai direto para o sumário, clica lá no capítulo do sumário, volta para o texto e assim por diante. Então, nós preferimos esse tipo de circulação, né, do PDF, porque ele abre em qualquer dispositivo. Você abre desde um celular pequeno, você abre no Kindle, você abre no tablet, você abre no computador, sem problema de desconfiguração do material. Então, como ele está no site, você vai abrir no teu dispositivo, seja ele móvel, seja no teu computador, certo? Muito bem, dadas as devidas apresentações, eu tenho aqui algumas perguntinhas para o Leonardo, né? Então, Leonardo, eu gostaria que você explicasse, porque para quem é da área, fica muito fácil entender, para quem é da área de literatura espanhola, certo? Mas para quem é da linguística ou da literatura de língua portuguesa, às vezes fica um pouquinho solto. Explica para nós o que seria um romance picaresco, certo? Conta mais um pouquinho para a gente qual o significado, né, desse conceito dentro do teu trabalho, aqui dentro do teu livro. Certo. Então, antes de começar, eu saúdo a todos que estão aqui na sala. É uma grata surpresa ver uma sala cheia de professores, dos amigos, da família, que eu não posso reclamar, meus pais, minha mãe, meu pai, meu irmão, sempre dando o máximo de apoio possível. A família do Lucan também sempre comigo, dando força. A Carol, a Mari, a Tia Marli, a Dona Vera, sempre ali com a gente. A professora Rosângela também, agradeço pelo incentivo, pela ideia da publicação, por sempre ter orientado de uma forma extremamente competente, extremamente assertiva de como escrever, como conduzir a pesquisa, como entrar no caminho acadêmico. Agradeço a Neia, que está aí, que foi também quem possibilitou que o livro nascesse, né, por meio da editora, o professor Diego, que carinhosamente escreveu o prefácio, a beleza de prefácio, é lindo. Agradeço também a todos os professores, aos meus amigos que estão aqui, a Carla, a Mari, a Andressa, os amigos que eu conheci na graduação. Bom, vamos começar. Eu preparei uns slides também, que acredito que vai responder a pergunta da Neia, mas, a grosso modo, a gente pode dizer que um romance picaresco é aquele que tem um anti-herói, é ele que protagoniza as aventuras, as andanças, o eixo ficcional está dentro dele, e esse anti-herói, ele geralmente é alguém de baixa condição social, alguém que almeja subir na vida de algum meio, mas a sociedade não integra ele adequadamente. Então, ele acaba deslizando em algumas questões desvirtuadas, ele age pelo vício, assim como também age pela virtude, mas ele é alguém de baixa condição social, alguém que não é de sangue nobre, no caso do Lazarillo de Tormes, se a gente pensa na Espanha do século XVI,
Mas, a grosso modo, seria isso. O romance picaresco narra, então, nas palavras do professor Gonçalves, nunca esqueci dessa citação, é a pseudobiografia de um anti-herói, né? Ele narra, ele tem um relato que ele narra, como se fosse uma pseudo-carta, e ele narra suas andanças e suas relações com os muitos anos que ele serviu, com os muitos patrões que ele teve. E é isso, né, professora Rosângela? Eu perdi por um minuto a conexão, mas eu confio que você respondeu bem. Certo. Pode continuar. Eu vou, então, apresentar agora, aproveitando o gancho da pergunta da Neia, eu preparei aqui uns slides que contam um pouquinho sobre o trabalho em si, sobre o livro, de onde ele veio, da ideia, de tudo mais. E aí, Neia, se tiver mais perguntas, fique à vontade para me interromper, o pessoal aí também. Vamos lá, então. Eu estou meio nervoso, mas confio que não vou errar nada. Está em casa, fique tranquilo. Deu certo? Vocês conseguem ver? Sim. Todos bem? Tranquilo, então. Opa, deu uma travadinha. Aí, todo mundo vê, né? Sim. Obrigado. Então, vamos lá, né? Aqui, nós temos o título, então, né? Que não é o título da monografia. A professora Rosângela e eu decidimos mudar. E acabou ficando O Filho do Rio e o Sertanejo, Lazarilho de Tormes e seu herdeiro João Grilo. Então, assim, as motivações para o livro, elas nascem de uma maneira muito particular. A ideia de trabalhar com a novela picaresca surge no estágio. Na verdade, não era bem novela picaresca que eu estava trabalhando. Eu estava fazendo estágio em literatura de língua portuguesa e a professora regente do colégio me deu a oportunidade de escolher a obra que eu queria trabalhar. E eu acabei escolhendo a obra da Compadecida. Tá dando uma interferenciazinha. Todo mundo está ouvindo bem? A professora Rúbia poderia fechar o áudio, por favor? É isso que eu ia sugerir. Certo. Então, como eu ia dizendo, eu tive a oportunidade de trabalhar com os estudantes o Alto da Compadecida. Nós analisamos as relações de hipocrisia. As aulas foram ministradas a partir do método recepcional das professoras Bordini e Aguiar. Entretanto, quando eu comecei a ler, eu sempre fui fascinado pelo Alto da Compadecida e eu tinha extrema simpatia tenho ainda, né? Pelo personagem do Suassuna, né? O João Grilo, ele é icônico, ele sempre é, né? E aí, pesquisando, na edição, que foi essa daqui, esse livro já me acompanha por uns bons anos, na orelha e no pós-fácil tinha dois críticos mencionavam, assim, a novela picaresca e o pícaro. E aí eu fiquei, assim, mas vamos lá, né? O que é essa novela picaresca? O que é esse pícaro? E quem é esse Lazarilho de Tormes que eles tanto mencionam ali no pós-fácil, apresentando ele como parente do João Grilo, parente distante lá do João Grilo. E assim, como eu costumo dizer, como eu escrevi ali, como está na página do livro, eu acabei chegando às portas da novela picaresca. E aí, li, e a professora Rosângela sempre fez um trabalho impecável, dando aulas memoráveis com a literatura espanhola. Acho que a culpa dela de eu gostar tanto da literatura do século de ouro, a culpa é totalmente dela, porque é impossível não gostar. A professora Rosângela consegue fazer a gente se apaixonar por obras que parecem ter um espanhol difícil, parecem ter uma linguagem, mas não, é só você ler, é só você ter uma boa orientação que você consegue. Então, acabei conhecendo Lazarilho de Tormes e, enfim, começamos a produção do TCC, né? E nossa pergunta de pesquisa era: o que teria herdado João Grilo de seu parente espanhol, Lázaro de Tormes? Que era a partir da afirmação que a gente tinha, né? Que João Grilo é parente, mas a gente sempre herda algo de alguém, né? Então, o que teria herdado João Grilo de seu parente espanhol, Lázaro de Tormes? Então, basicamente, os objetivos do trabalho, que hoje se torna livro, era analisar a semelhança
do protagonista de Auto da Compadecida, o João, com as características do protótipo de Pícaro, né? Porque La Sarillo de Tormes é a obra que inaugura o gênero picaresco na Espanha em 1554. Então, nós reunimos as informações sobre o contexto histórico, sociocultural, onde surge o La Sarillo de Tormes, né? E como a gente sabe pela leitura, né, a gente viu que o Pícaro, ele apresentava um caráter totalmente diferente do herói que vogava na época, que era o cavaleiro andante, né? Se a gente pensa na Espanha, 1500, as novelas de cavalaria estavam muito em voga. A gente tem o Amadís de Gaula, que era o livro de cabeceira do Don Quixote, né? Então, a gente contrasta, a gente traz as virtudes e contrasta com as do Pícaro, para ver por que ele é um anti-herói, que é o conceito que o professor Mário Miguel Gonçalves traz na saga do anti-herói, né? E, enfim, para a gente conseguir compreender como essa herança picaresca chega até o Brasil, a gente expõe brevemente as alterações e a chegada do romance picaresco no Brasil, né? E estabelecendo, então, uma ponte entre o La Sarillo e o Suassuna. Então, nosso referencial teórico foi, principalmente, o livro do professor Mário Miguel Gonçalves, que é a saga do anti-herói. Para análise do caráter, nós usamos a Poética de Aristóteles, que está aqui, que é também uma das minhas bíblias, meus livros de cabeceira, e também a Ética Nicômacos, também do pensador grego Aristóteles, né? A gente abre a discussão do livro tratando primeiro do contexto histórico e social dos anos 500. Se a gente volta, então, 455 anos atrás, que é quando o La Sarillo foi editado e publicado, a gente encontra uma Espanha em que estava pautada numa sociedade absolutista, né? Então, o monarca, o rei, que na época era Carlos I, quinto da Alemanha, tinha a questão entre a Alemanha e a Espanha, mas, enfim, você consegue encontrar ele tanto como Carlos I como Carlos V. Enfim, a sociedade estava organizada segundo um esquema tripartite. Então, o mundo havia sido organizado por Deus daquela maneira, estabelecidas classes sociais, onde cada classe tinha o seu papel, e nós tínhamos o clero, por isso tripartite, o clero, a nobreza e o Estado geral, ou o terceiro Estado. E esses estados sociais estavam pautados na questão do sangue e da honra. Então, se você nascia nobre, você morreria em sua condição de nobre. Se você nascia como membro do terceiro estado, você morreria como membro do terceiro estado. Nesse sentido, então, uma classe, segundo o ensinamento católico, né, segundo esse mundo organizado por Deus, uma classe não podia ocupar-se das obrigações da outra classe. Então, enquanto o clero trazia o conforto espiritual, a nobreza, que era descendente das excelsas virtudes do cavaleiro medieval, deveria cuidar das questões militares, muitos deles estavam envolvidos nas questões militares, enquanto o terceiro estado deveria trabalhar e produzir para a nação. Enfim, uma classe não podia, então, se dedicar aos assuntos da outra classe. Nesse sentido, a gente traz, então, as questões entre cavaleiro andante e pícaro, porque enquanto o cavaleiro andante é sempre alguém extremamente virtuoso, quase um Ulisses cristianizado, muito puro, sempre pensando no bem, fazendo ações tão nobilitantes, estendendo bem a nação, sacrificando a sua própria vida pela nação, o pícaro, ele não é nobre e ele procura sempre integrar-se à sociedade. Ele não é nobre, ele é pobre, assim como a classe da nobreza também apresentava muita diferença econômica, né? Se a gente pensa nos grandes da Espanha, que eram os condes, a pessoa da mais alta hierarquia nobiliária, eles eram os ricos, mas as classes mais baixas, como os fidalgos, por exemplo, podiam ser tão pobres quanto alguém do terceiro estado. Assim como um comerciante não nobre podia ser extremamente rico. Mas o pícaro, em especial, ele é de baixa condição social, e ele é de origem não nobre. E por conta disso, ele acaba, por exemplo, se a gente pensa em La Sarillo de Tormes, depois que que o pai dele é levado ao exílio
a mãe se amanceba com um mouro, perdão, com um mouro não, com um negro, e passa, então, a roubar também, trazer como digo, esses mantimentos, que no caso o Zaid, que era o padrasto do Lázaro, roubava e trazia para casa. Nós temos, então, Antona, depois de ser presa, depois de Zaid ser preso e ela ser condenada a algumas tantas chibatadas, ela entrega o menino, quando ela trabalha na Missão de la Solana, ela entrega o menino para um cego. E a esperança dela era que o cego instruísse ele, de alguma forma, como o próprio cego diz, "Yo ni oro ni plata te lo puedo dar, pero avisos para vivir muchos te mostraré." E enfim, ela larga o menino e ali começa a andança do Lázaro, porque ele tenta... A principal motivação dos 3 primeiros tratados do romance picaresco é que ele consiga comer. E esses 3 amos, em especial os 2 primeiros, eles não alimentam o menino adequadamente. Eles são ávaros, eles são pessoas que o que era esperado de se ensinar virtudes acaba não acontecendo. Enfim, e o fato disso faz com que Lázaro acabe, por exemplo, roubando pão, roubando carne, para poder se alimentar e praticando pequenos golpes. E aí a gente vê como ele é um anti-herói. Porque enquanto o herói era sempre virtuoso, o Lazarilho, no caso, o pícaro, ele não é. Ele não é que ele não é virtuoso, ele é o jogo do vício e da virtude. Mas os atos dele não são o que era esperado do que se esperava, por exemplo, o cavaleiro era sempre perfeito, tinha atos nobilitantes. E é por isso que ele é um anti-herói. Porque ele é o protagonista, ele é o herói da sua própria história, ele narra a sua própria história, mas as ações, os atos, acabam não sendo... Ele trabalha com a questão da antítese da honra, né? Ele é a antítese do cavaleiro andante. Nós também observamos que as questões de... Quando houve as grandes navegações, né, a literatura veio para as Américas, né? E a gente percebe, então, que as manifestações picarescas se expandem, e ainda que os contextos socioculturais, econômicos, não sejam os mesmos do período do Siglo de Ouro, o período dos 1500, a gente percebe que esses personagens protagonistas acabam aparecendo na literatura. E aí que o professor Gonçalves traz a conceituação de neopícaro e neopicaresca. No livro, em especial, a gente trata mais com a questão do neopícaro, por conta do Alto da Compadecida ser uma peça de teatro. Mas, claramente, a gente observa que o João Grilo ele acaba parecendo-se muito pelas ações, pela aspiração de ascensão social. A gente consegue observar nele as características que o fazem um neopícaro, né? Nós partimos, então, para a análise comparada dos personagens depois, no 2º e no 3º capítulo. Nós tratamos das origens. E, nesse caso, a gente vê que a gente pode observar que o Lázaro, ele nasce em um ambiente pobre, ele é assistido pela mãe na primeira infância, e ele vive na primeira infância com amos religiosos, com clérigos e o cego, que era um rezador, um homem de fé, né? No caso do João Grilo, a gente atesta que ele foi assistido também pela mãe na primeira infância, e ele foi catequizado. Essas são as relações que a gente encontra de primeira, assim, que a gente vê que é da semelhança entre Lázaro e João. Ele conviveu com religiosos, ele estava instruído nos caminhos da fé, de alguma maneira, e ele aparenta ter convivido com a mãe, e ter trabalhado também com alguns patrões, enfim. A gente centra a análise mesmo do livro nos 3 primeiros tratados do Lazarillo de Tormes. Então, a gente trata primeiro do tratado em que ele é assistido pelo cego, pelo clérigo e pelo escudeiro. E, olhando a obra, nesses primeiros tratados, a gente percebe que o Lázaro é um menino e o caráter dele está sendo construído. E, conforme diz Aristóteles na Ética Nicômacos, os homens aprendem vendo, aprendem fazendo, enfim, toda aquela questão que o mestre Estagirita traz. E a gente percebe que cada ano ensina uma lição para o Lázaro, que ele acaba aprendendo e pondo em prática, e evidenciando traços do seu caráter. Com o cego, a gente observa uma lição de trapaça,
O cego ensina ele a trapacear nos combinados, enfim, o Lázaro passa a agir dessa maneira, de uma forma trapaceira, com muita astúcia e engenho. No João Grilo, a gente percebe essa astúcia de engenho, essa astúcia e esse engenho também, né? Primeiro, a gente pode dizer da bênção do cachorro, todo aquele imbróglio que ele cria entre Antônio Moraes e o padeiro e a mulher, e ele consegue colocar o padre em xeque, enfim, ele consegue astutamente e engenhosamente pôr em prática o seu plano. Esse foi o primeiro traço de herança que a gente percebe no João Grilo. Além disso, no outro tratado, o Lázaro, ele aprende uma lição de dissimulação com o clérigo. Porque o clérigo era extremamente dissimulado. O clérigo dizia que, mira, moço, os sacerdotes han de ser muito temblados em su comer e beber, e por isso eu não me desmando como outros. Mas ele comia nos enterros e nos velórios, ele comia fartamente, bebia como um lobo, e ele dissimulava essas ações, porque ele não queria alimentar o menino, o que também não era esperado de um religioso, de um clérigo. Então Lázaro aprende essa questão, aprende com essa lição de dissimulação e passa a agir dissimuladamente. João Grilo, da mesma forma, consegue agir com dissimulação, ele herda essa dissimulação. E aqui no episódio do gato, que come e descome dinheiro, a gente vê que ele dissimuladamente consegue convencer a mulher do padeiro a comprar o gato e a pagar e entrar no testamento do cachorro, que era o que ele tanto queria, né? Entrar, conseguir sua parte em dinheiro. A gente nota que as duas lições que ele aprende são lições que não são virtuosas, segundo a ética Nicômacos, né? As ações que tem que prezar para o bem da nação, para ser configurada numa ação nobilitante. Entretanto, a gente percebe que no terceiro tratado, quando ele se encontra com o escudeiro é um fidalgo. A edição de Francisco Rico traz um estudo crítico maravilhoso, e aponta o escudeiro como um fidalgo, e o fidalgo fazia parte da classe nobre. E quando Lázaro se depara com aquela figura bem vestida, bem arrumada, andando e se portando como um rico, como um nobre, assim, ostentando tudo que ele tinha, ele pensa, bom, me dei bem na vida, né? Vou conseguir achar um amo que vai me alimentar, que vai me dar de comer. Entretanto, não é isso que acontece. O escudeiro é tão pobre quanto o próprio menino, passa fome. E a lição que Lázaro aprende com esse amo é a compaixão. E a compaixão é a mais elevada virtude cristã. E a gente percebe que mesmo que o escudeiro não apresente nenhuma virtude, Lázaro aprende, manifesta-se nele, a partir do que ele observa, uma lição de compaixão. Porque ele, sendo pobre, ele mendigava na rua, pedindo pão, pedindo torresmo, carne, linguiças, tripas de vaca, patas de vaca, vísceras, para comer. E quando ele chega em casa, ele podia comer tudo sozinho, como ele fazia com os outros 2 amos, mas com esse amo em especial ele divide. Porque ele fala assim, este decía yo, es pobre, y nadie da lo que no tiene. Mas el avariento ciego y el malaventurado mezquino clérigo, que con dárselo a Dios a ambos, al uno de mano besada y al otro de lengua suelta, me mataban de hambre. Aquellos es justo desamar. E a queste es de haber mancilla. Então, se a gente olha, a gente percebe que ele mesmo fala, né? Os outros era justo não sentir nada, desamá-los. Mas este é digno de pena, porque também não tinha nada. Então, ele desperta-se essa compaixão nele. Quando a gente olha para o Alto da Compadecida, a gente imagina, né? Que a compaixão vai ser tema da peça teatral. E a gente vê que o João Grilo herda essa compaixão, porque ele advoga não, quem advoga é Nossa Senhora Compadecida, mas ele clama a misericórdia da Mãe de Deus para que os colegas ali, os demais personagens, vamos dizer assim, que estavam ali, que tinham praticado maus atos com ele, né? O padeiro era mesquinho, pagava pouco para ele na padaria, a mulher do padeiro tratava mal, enfim, o bispo e o padre sempre naquela relação de superioridade entre os pequenos e subserviência com os grandes. Ele manifesta, então, essa compaixão, pedindo
para que a Compadecida colocasse os demais personagens, os demais que estavam ali no purgatório e não no inferno. Porque então eles teriam uma chance de se salvar. E a gente percebe que ele herda, então, essa compaixão. Um aspecto que a gente encontra, tanto no Lázaro quanto no João também, que a gente trata no livro, é a busca pela ascensão social, certo? A gente percebe, então, que o João Grilo almejava as mesmas condições econômicas e sociais que os seus patrões. Então, da mesma forma como Lazarilho, no sétimo tratado, gostaria de parecer-se com um homem de bem, que tivesse boas condições financeiras, a gente vê que o João Grilo ele desejava ficar com a padaria em um trecho da peça. Ele queria ter as mesmas condições sociais do patrão dele. Então, consideramos isso como traços, como um dos traços também que o sertanejo herda do seu antepassado ibérico, certo? Ambas as obras, ainda que o Alto seja uma peça e Lazarilho e Tormes seja um romance picaresco, a gente percebe que as duas obras trazem extrema crítica social, né? No caso do Alto da Compadecida, a gente observa que o personagem responsável por expor, ainda que João tenha feito isso durante o enredo, o personagem assim que chega e fala, isso, é o encourado, né? O encourado no Nordeste, conforme uma rúbrica da peça do Ariano Suassuna, que ele deixa ali, é o diabo nordestino que se veste como vaqueiro, usando as roupas de couro e tudo mais. Então, o encorado, ao acusar os réus, ele coloca em evidência a hipocrisia nas ações dos personagens, né? O padre é acusado de preconceito por só batizar os meninos brancos antes dos pretos e somente os batizava quando os pretos eram ricos. O bispo era arrogante, não era humilde, era orgulhoso e tinha aquela questão entre parecer grande ante um pequeno e subserviente perto de um grande. O padeiro era acusado de avareza, a mulher por adultério, e nas palavras dele, então, bem medido, bem pesado, um era pior do que o outro. Então, nas nossas considerações finais do trabalho, a professora Rosângela e eu chegamos à conclusão de que, a partir do estudo comparativo entre Lázaro e João Grilo, é possível observar que o sertanejo em muito se assemelha ao personagem espanhol. Então, vivendo em uma situação de quase marginalidade, busca meios não virtuosos para esquivar-se da adversidade. Além disso, notamos que ambos os personagens visam medrar na vida, isto é, conseguir meios para integrarem-se na sociedade. Então, dessa forma, ademais das aspirações de ascensão social mencionadas, João Grilo herda de Lazarilho de Tormes sua astúcia, sua habilidade para a mentira, sua mente engenhosa, a eficaz dissimulação e certa dose de compaixão. Então, esse é um apanhadinho geral do que o meu livro com a professora Rosângela traz, para dar um gostinho para vocês lerem. É isso por enquanto. Passo a palavra para a professora Rosângela. Obrigada, Leonardo, pela sua apresentação. Eu acho que respondeu, né, a sua pergunta, não é mesmo? Eu quero saudar a professora Maria Augusta, que entrou na sala. Boa noite. A professora Maria Augusta foi minha orientadora no mestrado e no doutorado na USP com o Quixote, é o grande nome, né, a maior especialista sobre o Quixote no Brasil, orientadora da Célia também, né, todo mundo que estuda o Quixote devotamente é discípulo da professora Maria Augusta, foi e né? Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço. Leonardo e Murilo, a professora Maria Augusta é a Enéia, a professora Maria Augusta é a avó intelectual de vocês. Antônio, né, todos É uma honra conhecê-la, professora Maria Augusta. A Augusta é a avó e eu sou a bisavó. Bem-vinda, professora. Bisavô, eu ia dizer que é o professor Mário, mas você pode se incluir, né? Neia, você vai passar o link para nós do livro? Isso, eu passo aqui no chat. Uhum. Tá? Fica o link ali do ladinho, vocês já podem clicar, podem acessar.
Tá? Só não esqueçam que, se deixar no modo visualização, vocês não têm acesso à interatividade. É preciso fazer o download no dispositivo para que vocês consigam movimentar o arquivo, ok? Uhum. Vai lá. Eu até peço desculpas se eu falei rápido demais ou se eu me embaralhei, mas eu me preparei tanto, mas as palavras sempre fogem. É a emoção, né? Então, eu também eu preparei algumas palavras, pensando que eu convidei esse ano e o ano passado eu tenho trabalhado com alunos do primeiro ano, e eu convidei, então, as minhas turmas para estarem presentes, e muitos deles têm essa dúvida de o que eu vou pesquisar, né? Quais são as pesquisas possíveis. Então, eu preparei alguns slides, eu vou cuidar para ser bem rápida também, para fazer uma breve, algumas considerações sobre o ensino da língua espanhola, da literatura, e sobre a picaresca, com esse desejo da vontade de ler e conhecer mais, né? E de mostrar um pouco os caminhos pelos quais essa pesquisa transitou e quem se dedica ao espanhol caminha, né? Então, eu não vou mais ver vocês. Se for necessário me dizer alguma coisa, alguma intervenção, vocês podem falar comigo. Todo mundo pode ver bem? Sim, professora Rosângela. Sim? Então, aqui está o título do livro, né, que já foi apresentado. Eu gostaria de fazer alguns comentários, aproveitando a presença de todo esse público, e como depois o vídeo vai ficar disponível no site da editora, eu acho que é muito importante a gente registrar algumas coisas, né? Algumas questões, alguns temas muito relevantes, como comentar, né, que o lançamento desse e-book coloca em evidência a pesquisa realizada nas universidades públicas, né, apesar dos pesares, dos tantos ataques que a gente tem sofrido na universidade pública, temos salários congelados desde 2015, bolsas sendo cortadas ano após ano, né? Como a professora Romilda já comentou, os professores vão se aposentando, e os que ficam, né, têm que acumular uma carga horária maior, mas mesmo assim a gente resiste, né? Então, esse livro, que agora se torna um bem público, é resultado da pesquisa realizada nas universidades públicas, né? E também é importante dizer que esse livro confirma, né, que um dos maiores objetivos do nosso curso de letras, que é formar professores pesquisadores, é alcançado, né? O livro é resultado de uma pesquisa de TCC, que com a grande dedicação do Leonardo, pôde se tornar um livro, né? Também há que dizer que o estudo da literatura de língua espanhola produz conhecimentos pertinentes às letras e à cultura brasileira, como se vê nessa linda união, nessa interdisciplinariedade, intertextualidade entre um clássico da literatura ibérica, literatura espanhola, e um dos maiores escritores da língua portuguesa, que é o Suassuna, né? E por isso tem que dizer, fica espanhol, né? Convido todos os presentes a conhecer e a seguir, né, o movimento Fica Espanhol, e a nossa luta para que o ensino de espanhol volte a ser oferta obrigatória nas escolas de ensino básico.
Também é importante dizer que literatura também é ciência, né? Quem estuda literatura está dedicando-se às ciências humanas. Cada vez a gente tem menos bolsas para as ciências humanas, como se só importasse as ciências médicas, matemáticas e jurídicas, né? Mas o nosso objeto de estudo também é ciência. E as obras, é importante dizer que as obras clássicas ainda podem motivar estudos inéditos e originais, como é essa aproximação que o Leonardo e eu fizemos entre o Lázaro de Tormes e o Alto da Compadecida. Grandes pesquisas e grandes mestres inspiram e apoiam a investigação de muitas gerações, né, como esse e-book confirma. A principal referência, como eu disse a princípio, a principal base teórica para a pesquisa do Leonardo foi A Saga do Anti-Herói, um livro do professor Mário Miguel Gonçalves. Foi um pesquisador extraordinário. Essa obra ainda é a principal referência para o estudo da literatura brasileira publicada no Brasil, né? E o professor Mário foi um grande professor, formador de professores, né? Muitas das pessoas presentes aqui foram alunos do Mário, né? Ele foi meu primeiro orientador na USP, foi orientador da minha orientadora, né? Então, é bisavô intelectual do Leonardo. Foi um homem incansável na luta pelo espanhol, um dos idealizadores da ABH e seu principal presidente nos primeiros anos, né? Um homem a quem nós, como alunos, como professores de espanhol, reconhecemos, né, o grande mérito. O professor, o que eu queria ainda dizer é que, além de ele ser formador de professores, o professor Mário também foi formador de bibliotecas, né? Ele comprava muitos livros para colocar na biblioteca e tinha o cuidado de fazer cópias para deixar na biblioteca para a gente ter acesso, né? Esse trabalho também a professora Maria Augusta e a professora Neide também fizeram, né? Que tem muito valor e deve ser dito, né? Nosso muito obrigado aos nossos mestres pela formação das bibliotecas que apoiaram as nossas pesquisas. Então, fica assim, nossa humilde breve homenagem ao professor Mário Miguel Gonçalves. Para quem quer conhecer um pouco mais a picaresca, né, é importante dizer que o Lazarillo de Tormes, que foi publicado em 1534, é o protótipo da literatura picaresca, mas esse modelo fez muito sucesso e as obras que o seguiram foram mudando, atualizando, transformando, enriquecendo o modelo. Esse protótipo, né? Nesta obra original, o pícaro é definido pela sua classe social inferior, é a mais baixa, né, das classes sociais, marginal, o mais pobre entre os pobres, né? O Lazarillo de Tormes está ali. Nos seus constantes deslocamentos, ele aponta os vícios éticos e morais das classes ditas superiores. Então, o romance picaresco tem como principal função e propósito fazer a crítica social com muito realismo, né? Ela se afasta do idealismo das novelas de cavalaria para tratar com muito realismo das mazelas sociais e do ser humano. Enquanto ao caráter, o
pícaro está entre o vício e a virtude, e ele aparenta ser o que não é. Ele pode cometer crimes, mas majoritariamente ele comete delitos, não visa a acumular bens ou vantagens através da exploração ou da corrupção, mas, pelo contrário, ele denuncia no seu relato quem faz isso, né? Quem explora os mais pobres e corrompe, né? Corrompe as pessoas, exerce corrupção. As suas trapaças, mentiras e enganos não costumam trazer graves danos materiais, mas elas ferem o ideal, né, da sociedade organizada por Deus, sociedade organizada pela lei. O pícaro não é um vagabundo, mas sempre está em busca de trabalho. E como ele é o narrador da sua própria história, ele ganha a simpatia do leitor com facilidade, né? Como a gente percebe claramente no João Grilo. Ele apaixona os leitores, né? Ele tem a nossa simpatia. Nos séculos XVI e XVII, o Lazarinho de Tormes teve uma vasta descendência já, né, imediatamente, com muitas obras protagonizadas por homens, como Guzmán de Alfarate, Rinconete y Cortadillo, El Lazarillo de Manzanares, Alonso, Moço de Muchos Amos, El Buscón, e logo a moda alterou-se para apresentar romances picarescos com protagonistas femininas. A mais célebre é a La Pícara Justina. Eu coloquei algumas obras, mas foram muitas, né? Então, cria-se uma moda de assentar nos vícios das mulheres os males do mundo. E uma autora do século XVII, Maria de Saias e Sotomayor, que eu estudei no doutorado, ela faz uma obra para ser uma réplica a essa moda, né, de colocar os males do mundo sendo representados pelos vícios das mulheres. Então, de muitas formas, o gênero picaresco foi aceito e modificado e difundido em grande profusão já quando ele surge na Espanha. E essa quantidade de obras, né, essa diversidade de obras, viajou para a América, né, nos barcos dos colonizadores, séculos e séculos. E por isso, no Brasil, a gente recebe a influência dessa tradição picaresca, principalmente através do Pedro Malasartes, que é o grande veículo, né? Através da tradição oral, ele se transmite e se difunde por toda a América Latina e o Brasil. E depois nós temos algumas obras do século XIX e século XX que são reconhecidamente picarescas, mas há uma grande quantidade de outras obras, ou às vezes de temas, personagens ou episódios picarescos presentes numa grande quantidade de romances, peças teatrais, gêneros, né, que a gente pode encontrar e desfrutar, né, nos nossos estudos, nas nossas leituras. Assim eu encerro a minha apresentação. Professora, aí, isso. Sim. Uhum. Se vocês quiserem fazer algo. Como, Leonardo? É que a câmera tinha fechado, eu ia lembrar a senhora de... Uhum. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Leonardo, algum comentário, estamos abertos. Pode falar, Augusta. Você posso falar? Pode falar. Bom, boa noite para todas e todos. Eu não é exatamente uma pergunta, como eu tinha já avisado a Rosângela, eu não ia poder
estar aqui no evento. Eu peguei um pedaço só da apresentação do Leonardo, infelizmente, mas do que eu pude ver, eu quero cumprimentar o Leonardo e a Rosângela por esse trabalho, e realmente eu acho assim, incrível, é impressionante a gente ver. A Rosângela foi a minha primeira orientanda, certo? Estreiei na pós-graduação com ela, né? E eu acho muito interessante ver, vamos dizer, a Rosângela atuando na pós-graduação, na graduação, e formando novos estudiosos, que é o caso aqui específico do Leonardo, e com uma qualidade de trabalho que é impressionante, né? E estabelecendo também essa ponte com a literatura brasileira, que é uma coisa também rica para a gente poder explorar outros campos, né? Particularmente o Suassuna, que tem tantas raízes no mundo ibérico, né? Então, eu quero felicitar aos dois, exatamente, né? E essa apresentação da Rosângela também me dá a mostra tão clara de que ela continua tendo essa clareza de pensamento, né? A Rosângela é muito precisa nas leituras dela, o trabalho dela sempre primou por essa qualidade, né? Então, é emocionante a gente ouvir tudo isso e poder estar aqui. Infelizmente, eu não pude acompanhar devidamente, mas tenho uma aluna, uma doutoranda, que está fazendo um trabalho nessa linha, com Suassuna, né? O Quixote Suassuna, e já temos aqui a Inês, tem a Célia, que também pesquisa nesse campo, e ela não pôde estar aqui hoje, mas eu vou passar o link para ela, sem dúvida, para ela entrar em contato, né? E acho incrível também esse estudo sobre a picaresca. A picaresca é um mundo à parte, assim, muito interessante, né? Queridas e queridos, eu vou ter que sair, porque estão me ligando da casa da minha mãe, meio urgente, e eu vou ter que atender. Vocês me desculpem. Obrigada, Augusta. Obrigada pela presença e pelas palavras tão carinhosas. Muito obrigada. Agradeço muito, professora Maria Augusta. Até a próxima. Alô? Oi, eu estava numa... A Célia ergueu a mão. Fique à vontade, professora. Agora sim. Boa noite a todos, né? Todas. Boa noite. Então, quero dar os parabéns para a Rosângela, para o Leonardo. Lindo no livro. Muito bacana que esteja disponível, né, para os nossos alunos, por exemplo. Acho isso maravilhoso. Eu também cheguei a Ariano Suassuna graças ao livro do Mário, né, também lendo a saga do anti-herói, que me deu esse desejo de ler o Ariano Suassuna, e fiquei encantada. E já em 2010 fiz um primeiro trabalho, né, sobre o romance da Pedra do Reino, e agora fiz o pós-doutorado na UFBA sobre o Don Quixote em Ariano Suassuna. Até achei curioso a Maria Augusta falar que também tem uma aluna dela fazendo. Eu sei que a Maria Inês também está fazendo o Don Quixote em Ariano Suassuna. Então, assim, de fato... É uma delícia, né? Você saber que você está trabalhando com uma coisa que tem um monte de gente, né? Parece que assim, nossa, agora Suassuna, né? Chegou a vez do Suassuna. Então, assim, maravilhoso o Suassuna, a gente adora. Quem lê, nossa, desde a primeira vez que eu li, já me apaixonei. E, assim, parabéns para vocês por essa iniciativa, pelo livro, por colocar à disposição do público. Eu acho isso maravilhoso. Era isso que eu queria falar. Obrigada, hein? Eu tenho uma pergunta, sim. Por que particularmente um grilo, assim,
Chicó, por exemplo, porque tem outros pícaros também em Ariano Suassuna, né? Chicó, Cancão e Gaspar, né? Assim, eu sei, claro, provavelmente quis fazer um recorte, né? Mas, assim, você acha que existe alguma diferença entre o Chicó e o João Grilo? O que você fala sobre o João Grilo pode se aplicar ao Chicó ou a outros pícaros de Ariano Suassuna? Essa era a pergunta. Olha, talvez seja uma pergunta que eu responda no mestrado. Mas eu acho que eu vou... Eu não vejo o Chicó, com certeza, ele apresenta uma visão apicarada, apresenta um traço picaresco. Mas o João, eu creio que ele tem uma diferença porque ele tem a astúcia. O Chicó, ele não era tão astuto quanto o João, quando a gente olha na peça. O Chicó acompanhava os golpes, acompanhava os delitos, mas ele mesmo era... Ele não me parece, assim, recordando da leitura, que ele tinha aqueles traços astutos que o João Grilo tinha. Eu acho que talvez essa seja uma das diferenças entre os dois personagens. Obrigada, Célia, pela presença, pelas palavras tão carinhosas. Eu Obrigada. que agradeço. Obrigada, Leonardo. Olha, eu levantei a mão e vou fazer assim, usar a minha memória, ou seja, eu vou dar espaço à minha memória. Eu estou aqui numa situação muito complicada, porque eu estou ao mesmo tempo acompanhando uma reunião pelo celular, mas eu não consegui sair desta reunião, porque ela me capturou, né? Porque ela me leva a todo um período da história da minha vida, né? Porque, se bem a minha vida de pesquisa, como pesquisadora, ela vai para um outro campo, para um outro lado, eu acompanhei tudo isso, e eu fui uma grande estimuladora do Mário para seguir nessa linha de pesquisa, quando ele estava ainda em dúvida entre algumas coisas, e ele tinha feito uma enorme pesquisa sobre o poeta Antônio Machado, que nos fez fazer uma viagem pela Espanha inteira. Dormimos até em quartos de hotel em que o Machado tinha estado. Ficamos num hotel atrás do cemitério onde ele estava enterrado, com a mãe, Colliur. Então, essa tinha sido uma pesquisa maravilhosa, mas eu dizia para ele que, embora fosse muito bonita aquela pesquisa, essa me estimulava mais. Eu achava que ela era mais desafiadora e apontava para dados das nossas realidades, que eram muito, muito fortes, né? E que tinham fortes relações, né? Pela situação em que, tanto naquele momento, o Pícaro vivia, né? Não sai o nome do Pícaro, meu Deus, o Lazarilho vivia, né? Quanto por momentos em que alguns dos nossos... não apenas alguns dos nossos personagens literários, mas alguns dos nossos concidadãos, né, já viviam e vivem cada vez mais. Então, é muito bom ver tudo que aquilo trouxe. Ou seja, esse é um tema que não foi abandonado, que significa que ele realmente é um tema significativo, importante, o que significa também que ele tem uma enorme relação com a nossa forma de ser e com a nossa sociedade. E eu acho que ele não pode, enquanto o nosso país não mudar, eu acho que ele nunca vai ser abandonado, porque nós estamos repletos de pícaros na nossa sociedade, pícaros muito piores, né? Porque Leonardo era um santo comparado, Lazarilho era um santo comparado, Leonardo também, viu, Leonardo? Você também, viu? Mas o Lazarilho era um santo comparado com o que a gente vê na nossa sociedade nos dias atuais, né? E não só na nossa sociedade, mas no mundo, de um modo geral, a picardia ganhou
digamos, detalhes mais perversos, né? E ela se transformou numa coisa bem mais complicada. Mas eu acho muito interessante, porque, embora, como eu disse para vocês, eu não pesquise nessa área, mas eu sempre vejo pícaros. Quer dizer, quando eu vejo, de vez em quando, uma novela, que agora já dificilmente eu vejo novelas, mas quando eu vejo algumas das nossas novelas, inclusive das mais antigas, porque as novas eu não tenho acompanhado, mas e quando eu vejo algumas séries dessas que aparecem hoje nos streaming, né, nessas plataformas, eu digo, é um tema que não vai morrer enquanto o mundo não mudar. Ou seja, a picardia, né, a picaretagem e tudo, né, a malandragem, né, e tudo mais, ela está aí. E ela vai, digamos, tomando espaços muito complicados, às vezes, da nossa vida. E, portanto, é muito importante estar falando disso. É extremamente importante. Eu acho que é uma contribuição para a conscientização, né? Ou seja, vocês estão trabalhando no campo da literatura, Leonardo, Célia, Rosângela, Inês e tantos outros, como Maria Augusta, que já saiu, né? Mas vocês não estão, ao contrário do que muita gente pode pensar, que literatura sei lá, perfumaria, e que vocês estão numa torre de marfim, não é verdade, é uma contribuição enorme que vocês estão dando para a nossa sociedade, para a conscientização dos nossos cidadãos, das pessoas que entram em contato com essas reflexões que vocês fazem e que percebem as relações que tudo isso que vocês dizem tem, para além da literatura, também com a nossa realidade. Então, eu parabenizo, porque eu acho que, e dou muita força para que vocês continuem, né, tanto no campo dos pícaros, do Laçarilho, como no campo do Quixote, porque são dois, digamos, dois elementos que desencadeiam um grau de consciência, e os nossos, né? Como o nosso Macunaíma e o nosso Malas Artes, enfim, que trazem, que são um modo de educar, de mostrar, de revelar, de desvendar as mazelas das nossas sociedades, tanto naqueles anos 1500, quanto agora no século XXI, já com bastantes anos, né? Como nós estamos vendo. Então, muito obrigada. Vocês me capturaram, eu não consegui sair daqui. Muito obrigada pelas palavras, professora Neide. Foi um prazer. A gente recebe tudo com muito carinho. E obrigada pelo estímulo, né? Pela clareza também, pela lucidez da sua apreciação desse tema tão rico, né? Sempre tão rico. Inês, quer falar? Oi, Inês, prazer em te ver. Oi, Neide, prazer em vê-la também. Eu queria, desculpem, eu sei, professora Rosângela e Leonardo, vocês nem me conhecem, mas a Célia me fez a gentileza de mandar o convite, pelo que eu agradeço bastante a Célia, porque foi uma alegria, primeiro, encontrar todo mundo, segundo, ver gente tão jovem como o Leonardo, que ainda vai para o mestrado, né, Leonardo? Fazendo uma proeza, que é de estar junto com a professora Rosângela, certamente, que deu muita segurança a esse livro. É uma alegria. Mas eu queria só dizer uma coisa muito breve. E já peço desculpas por estar tomando o tempo dos seus amigos e conhecidos, Rosângela e Leonardo. Mas é que tem uma coisa que acho que nos reúne muito, que é justamente a figura do professor Mário, a quem eu devo muito. Acredito que como todos, mas eu tenho a impressão que eu fui uma orientanda muito trabalhosa, passei por muitas dificuldades durante o doutorado, e ele muito paciente, como realmente
acho que poucas pessoas teriam a paciência que ele teve. Então, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o professor Mário. E eu queria dizer que o professor Mário fez uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: o Leonardo falou agora há pouco, usou a nomenclatura neopicaresca, né? E pícaro, que foi uma nomenclatura usada pelo professor Mário. O Antônio Cândido, grande Antônio Cândido, escreveu aquele texto, né, e sugerindo a mudança da nomenclatura para malandro. O professor Mário, acho que nunca fez essa correção, graças a Deus. E ainda por cima, ele também permitiu e tolerou que eu usasse isso no doutorado, mesmo quando a banca chamou a atenção para a nomenclatura que talvez fosse a mais adequada, ele ficou do meu lado e permitiu que continuasse usando o termo pícaro e picaresca, justamente porque eu defendi a nomenclatura dele, porque aqui no Nordeste, quando a gente fala em pícaro, em malandro, existem dois entendimentos muito diferentes. E o que se ajusta melhor à picaresca espanhola é efetivamente o termo pícaro, né? Muito embora não seja um termo do cotidiano das pessoas, mas ainda expressa muito melhor a ideia de pícaro do que malandro. Porque aqui no Nordeste, diferentemente do Rio de Janeiro, o termo malandro tem um sentido necessariamente pejorativo. Existe um matiz pejorativo que você não consegue desprender da palavra malandro. Então, está muito mais para aquele malandro carioca, aquele indivíduo com chapéu e que dança, escola de samba, essas coisas, do que o pícaro tipo João Grilo. Então, eu queria dizer também que, assim, olha, Antônio Cândido, todos nós tiramos o chapéu e sabemos que ir na contramão do que ele dita não é fácil. No entanto, o professor Mário manteve isso. Permitiu que nós, eu não sei se mais pessoas, mas no meu caso ele permitiu que eu continuasse usando a terminologia, defendeu a minha postura junto à mesa qualificadora e de fato, é a melhor nomenclatura. Hoje em dia a gente sabe melhor do que antes até, né? E sobre o que a professora Neide falou, eu acredito que, de fato, essa contribuição desse livro, mesmo quando, e algum dia isso acontecerá, nós mudarmos e esses abismos sociais tão profundos, essas fissuras não existam mais, mesmo assim, esses livros como esse, eles permanecem, porque eles são lembretes e eles são alertas do que essas situações podem causar a uma sociedade, na verdade. Então, oxalá esse livro viva muito e ainda nos sirva a muitos pesquisadores, nossos alunos e as novas gerações. Muito obrigada. Professora Rosângela Leonardo, parabéns. Célia, obrigada pelo convite, viu, querida? Você sempre lembra de mim, eu fico muito feliz com isso. Obrigada, Inês. É muito importante você destacar essa questão da nomenclatura, né? E aí a gente vê que realmente nós somos discípulos do professor Mário pela palavra, né? Pela arte da palavra. Cada palavra tem a sua conotação, tem a sua história, né? Tem a sua tradição. Muito, muito obrigada. É um prazer conhecê-la. E depois a gente continua trocando figurinha, por favor. Agradeço, então, a todos. Alguém mais quer fazer alguma colocação ou alguma pergunta? Eu gostaria, professora, eu só gostaria de mostrar e dizer, né, que a capa do livro, são duas coisas, na verdade. A capa do livro foi um presente do meu cunhado. Quando eu defendi o TCC, ele pintou essa tela e me deu de presente. Então, todas as nossas conversas, sentado ali no domingo com toda a família, eu falando sobre João, sobre Lázaro, ele captou e trouxe com tinta para a tela esses filhos do Rio, esses sertanejos, todos esses
aspectos aqui. E... Não é o Tormes, né? Não é o Rio Tormes. Ah, não. E outra coisa que eu gostaria de salientar também, quando a professora Rosângela mencionou ali na apresentação dela, os mestres, eu não consegui não lembrar da minha avó, porque o livro também é um tributo para ela, também é para a memória dela, porque a mãe da minha mãe, que está ali, a dona Rosa, ela não teve um estudo formal, ela estudou até a 4ª série, mas ela tinha uma sabedoria e contava as melhores histórias do mundo. Muitas delas eram sobre Pedro Malas Artes, então quando eu me deparei com um pícaro da tradição oral, eu fiquei, meu Deus, minha avó já tinha plantado essa semente anos e anos atrás. Então eu também gostaria de dizer que ela foi uma das minhas mestras, assim, que me instruíram no caminho da leitura. Era ela que, às vezes ela perguntava, Fio, o que você quer de presente? Eu falava, caderno, vó, livro. E ela dava, sabe? Então, tipo, ela é uma das peças-chave também para a gente ter chegado até aqui. Eu não podia deixar de dizer isso. Muito bonita essa homenagem, né, Leonardo? Muito bonita. A gente não pode esquecer, a gente não esquece, né? E a gente precisa dizer também, né? Eu acho que é importante, faz parte da história do nosso caminho, essas muitas lutas, né? E a luta que não é só nossa, não é só a gente que fez sozinho, mas toda a nossa família, né, para que as novas gerações tivessem mais acesso ao estudo, é uma condição melhor de vida, de cidadania, né, de compreensão. Tivemos essa sorte que outros tantos milhares de brasileiros tenham também, né? Uhum. É isso mesmo. Por isso a gente segue firme na luta pela educação pública, né, de qualidade, por isso é uma alegria colocar essa obra como uma obra de acesso gratuito, né, que a gente, é muito bom que a gente chegue a esse nível de compreensão de que mais do que ganhar algum dinheiro com a venda de um livro, o melhor é colocá-lo à disposição livre, né, online, para o maior número de pessoas possível. Então, convido todos a ler e a divulgar, a se divertir, né, a transmitir. Agradeço profundamente a presença de todos aqui. Também quero agradecer o autor da capa. Eu não aprendi o nome dele, mas eu sei que começa com R, como o meu, e o sobrenome é Moreno. Railson Moreno, muito obrigada, muito lindo, e agradeço muito porque ele aceitou a nossa sugestão de trocar a maçã que estava na mão do Lazarilho por uma cebola. Então, o Lazarilho é o pai, né? É o provedor, mas a herança que ele passa para os filhos é uma cebola, né? Então, assim, ficou perfeito, a simbologia, perfeito. Agradeço muito a Neia pela dedicação, pela agilidade, né? O Leonardo defendeu o TCC em abril e a gente logo colocou, fez a submissão do livro e foi muito, assim, rapidamente, né? Atendido, e a Neia sempre dialogando com a gente para a gente entender as questões da edição, né? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a confiança, professora. Lembrando que nós teremos também a edição impressa, né? Agora nós entraremos no processo de gráfica, impressão de amostra, avaliação de amostra, e depois a impressão da tiragem, certo? Por demanda. Então, fica aí, né, o meu recado a todos, né? Logo nós teremos a edição impressa. Visitem nosso site, nós temos mais e-books por lá, mais edições abertas para que vocês possam acessar e tirar o maior proveito possível, né, para suas pesquisas. O Felipe está mandando oi aqui também. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Tá, muito obrigada, foi uma honra, né, participar
desse momento com vocês, conhecer tanta gente inteligente, legal, divertida. Foi um momento, assim, muito harmonioso, muito proveitoso. Muito obrigada, estou bem feliz mesmo. Que bom, que bom. Então, meu muito obrigado a todos. Tiro o chapéu para a Neide, tiro o chapéu para Maria Augusta, para minhas colegas eméritas, são maravilhosas. E a gente para vocês dois. Obrigada a presença de todos, meus colegas da UEPG aqui presentes, o professora Rúbia, muito obrigada, professor Diego, Valesca, Lígia, os familiares, os nossos amigos, Inês, muito prazer em conhecê-la, Romilda, muito obrigada, Leonardo, parabéns. Eu agradeço também a todos, é uma noite linda hoje, eu estou radiante com todas essas generosas avaliações. Mestrado, doutorado, pós-doc. Eu agradeço muito, muito a todos mesmo, pelo carinho, pelas palavras de todos, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão que estão assistindo, o professor Diego, o Lucan, a dona Vera, todo mundo que está aí, a Andressa, a professora Rúbia, a Valesca. Agradeço a todos. A tia Graça, que está ali, assiste, sempre me acompanha. E é isso, gente. Muito obrigado. Está e será sempre um prazer, tudo isso. Parabéns. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. E vamos lá, né? Vamos lutar, continuar lutando pelo nosso pedacinho, né? E pela nossa pesquisa e por tudo isso. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Fique com Deus. Amém. Obrigada, Tonho. E o seu Ceará estava aqui também. Pois é, eu vou só dizer que eu estou com ciúme desse Leonardo aí, tá? O seu cantinho tá reservado aqui. Tá bom. Cheiro. Tchau, Leonardo. Tchau. Tchau, Tonho. Tchau, gente. Parabéns, Leonardo. Muito obrigado, professora Rosângela. Muito obrigado. Uma noite linda. Parabéns aos pais, aos familiares. Olha aí. Ô, Lucan! Nossa, você está todo mundo aí. Eu não sabia disso. A Mari veio. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, gente, que lindo. Obrigado a todo mundo. Foi demais. A minha madrinha também assistiu. Oi, Soledad é a madrinha? Não, minha madrinha é Zeli Sienkiewicz. A Soledad é meu pai e minha mãe. Ah, sim, boa noite, parabéns. Tira o chapéu também para o pai e para a mãe. Boa noite, parabéns. E essa coisinha linda e loira ali é meu sobrinho, professora. Muito lindo, muito lindo. E a Maria da Graça Carreira Alvarez é do grupo de estudos lá da USP? É? Não, ela é minha tia. Tua tia! Ah, tá bom. É um nome que eu já tinha visto em algum lugar. Boa noite, prazer. Espanhola. É isso. Ah, sim, a tia espanhola. Oi, Thali, que bom que você está aqui conosco. Railson, obrigada pela capa, muito linda, parabéns. Lucan, que bom te ver. Parabéns para os dois, a professora Rosângela e para o Leonardo, que muito orgulho de você, Otílio. Professora Rosângela, eu como mãe agradeço a senhora como mãe, professora do Leonardo, muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela paciência, obrigada de coração, jamais vou esquecer, muito obrigada. De nada. Foi um prazer. Tudo deu tão certo porque o Leonardo é um pesquisador assim obstinado, né? E porque ele aceitou refazer tudo que eu orientei, né? Então tem muitas qualidades de pesquisador, né? Bom, assim ele aprendeu também o caminho da humildade, porque muitas vezes a gente tem que ser muito humilde para a gente subir na vida. Pra gente... É isso!
É isso Muito mesmo. A senhora foi no ponto. Foi no ponto certo. Se a gente, para a gente crescer, a gente tem que ter um mestre, e daí a gente tem que reconhecer o mestre. Exatamente. Né? Para acatar, ouvir, transformar, se dedicar às normas, aos critérios. Não dá para a gente fazer as normas da vida, né? Verdade. Assim como nós temos um Deus no céu que nós devemos reverência, assim como ele deve e continuar tendo reverência, senhora. Muito obrigada por imagina, reverência não precisa. Respeito, sim, e ele tem, né? O respeito intelectual, a capacidade do diálogo, né? Tem que também ter essa habilidade, né? Para negociar os sentidos, o prazo, a construção, e ele fez isso sempre muito bem. Deus te guie, Leonardo. Deus te Obrigado, professora. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Mil graças por todo. Mil graças. Não, eu também agradeço a parceria. Foi muito bom realizar essa pesquisa e ver agora ela como livro, né? Trouxe muita alegria para todo o mundo acadêmico, Leonardo. Muito obrigado. Espero que o pessoal goste, desfrute, leia. Isso mesmo. Então, até a próxima, gente. Boa noite. Bem, tchau para todo mundo. Beijo, filha. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Tchau, pai. Tchau, mãe. Amor, tchau, tchau, madrinha. Tchau.